bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje analisaremos o texto de autoria do benfeitor Emmanuel, Na Seara Doméstica, extraído do livro Estude Viva. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco a Rosimere Figueirassi, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Bem-vinda, Rose, é um prazer estar contigo. Olá, Ieda. Olá, internautas. É uma satisfação estar aqui juntos mais uma vez. Iniciamos a reflexão de hoje com a afirmação do benfeitor espiritual, Emmanuel, que diz: todos somos irmãos estagiando em grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação em reencarnação, até alcançarmos a fraternidade suprema. Rose, os parentes consanguíneos, nós sabemos quem são, mas a parentela espiritual já é mais difícil, né? Existe alguma dica da espiritualidade para entendermos isso? Com certeza, Ieda. É sempre a espiritualidade que vem ao nosso socorro. E quando nós temos essas dúvidas, é também a nossa dica que nós busquemos o Evangelho. Essa palavra que para nós ela é tão esclarecedora e consoladora. E é no Evangelho, lá no capítulo 14, no item 8, que nós temos essa resposta e que nos esclarece assim: os espíritos que encarnam numa mesma família como parentes próximos são sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Pode acontecer que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestem por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Mas os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia, de afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. As famílias por laços espirituais, as famílias por laços corporais, elas têm essa diferenciação. E é justamente aqui no Evangelho que nós temos, então, esse esclarecimento e que faz com que nós entendamos muitas situações que muitas vezes adversas nas nossas parentelas corporais, né, consanguíneas, e que muitas vezes nós temos uma afinidade muito grande com amizades, com pessoas que nós acabamos de conhecer e que nós percebemos através desse conhecimento que são essa família universal, essa família que a gente conquistou através do tempo e das sucessivas encarnações e que nós vamos encontrando pelo caminho. Mas nós temos que saber também ter a certeza que a parentela é o instituto primeiro da caridade. É ali onde é que nós temos que trabalhar e exercer essa nobre tarefa nossa que é a caridade, sendo que caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência e perdão. E é no seio familiar que nós desenvolvemos ela. Então, é nesse reduto doméstico que Deus nos experimenta a madureza mental e o proveito dos bons conselhos que ensinamos. Isso está lá no Livro da Esperança, no capítulo 39. Então, veja a bênção que é quando nós estamos com alguma dúvida, abrir as páginas de uma obra fidedigna do Evangelho e nós teremos ali o consolo dos bons amigos. Realmente, tu sabes que
quem não se utiliza do evangelho tem muito mais chance de se perder, não é, Rose? E Com nesse certeza. momento, a gente trouxe do livro dos Espíritos a questão 779, que nos auxilia na próxima pergunta, que é: se somos simpáticos ou não simpáticos, nós somos parentes. Como ajudar aqueles mais problemáticos quando eles necessitarem, Rosa? Ai, como é bom, né? Nós termos as ferramentas para nos auxiliar, porque é um desafio diário que nós temos. Mas os amigos espirituais, eles nos dizem que o homem pode progredir sozinho. É fato isso. Mas nada impede, né, de nós auxiliarmos e sermos auxiliados entre si, porque a ponte que existe entre nós e Deus é sempre o outro. Então veja que o amor desse pai, ele sempre coloca o outro para que nós possamos chegar até ele, que a gente aprenda, que a gente ensine, que a gente auxilie quem está um degrau abaixo de nós em conhecimento e compreensão, e sempre terá alguém que está acima de nós, que já vivenciou, experienciou, que já consegue ir além do que nós estamos e que vem ali nos auxiliar, nos pegar pela mão através do seu exemplo, através de um conselho e de um cuidado material, pois é na família que aprendemos a fraternidade e a resignação, sempre despendendo também a boa vontade. Porque não adianta a gente sempre fazer as coisas no piloto automático, fazer por fazer, porque eu tenho obrigação. Sim, mas nos é observado a intenção quando nós fazemos esse movimento em relação aos nossos familiares, às pessoas que estão próximas de nós. E sempre compreender que isso é muito importante. Quando nós entendemos que Deus é justo e bom e benevolente, está sempre tudo certo. Então, cabe a nós nos perguntarmos para que determinada situação, para que esse familiar, muitas vezes difícil, que está ali. E ele está para nos auxiliar, para nos ajudar a progredir. E nós também estamos tendo a oportunidade, através do conhecimento que nós temos, de pôr em prática. Porque muitas vezes é fácil a gente ler, nós estudamos, nós viemos aqui, nós falamos, mas e na hora de praticar? Então é justamente ali no lar que nós somos testados. E lembrando sempre também, né, que quando a dificuldade chega em nossa família, devemos evitar o desespero. A doutrina espírita, ela já nos oportunizou do alívio do desespero, de saber que sempre tem uma razão e um motivo que vai fazer sempre o melhor acontecer. Devemos evitar também a irritação, porque ela não auxilia em absolutamente nada, o desânimo, o ressentimento, que não oferece proveito algum, bem pelo contrário, ele faz com que a gente não perceba a oportunidade. E uma ferramenta também que nós devemos utilizar é a prece, rogando a providência divina, a inspiração, para que a gente possa conduzir corretamente a situação, agindo no bem. Sempre nos perguntando: a decisão, a atitude que eu estou fazendo em relação a esta situação, ou a esta pessoa, ou a este familiar, vai me levar mais próximo de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de ser um homem de bem, ou vai me afastar? Essa é uma boa pergunta que nós devemos fazer quando nós estamos também passando por uma situação difícil, que nós temos que fazer uma escolha, nós temos que ter uma atitude. Facilita também para que a gente tenha, então, essa temperatura, esse termômetro, para a gente compreender se a gente está tendo um bom feedback, uma boa atitude com aquele familiar que muitas vezes está ali para nos testar. E também pensar que nós temos que então agir no bem, não sendo os nossos caprichos, mas com Deus sempre no coração e buscando sempre as melhores atitudes. Bem interessante, né, Rose? E a gente sabe o quanto é desafiador
viver em família e mais desafiador ainda quando temos alguma desavença no seio do lar, né? Mas essa pergunta talvez agora vá nos ajudar melhor. Nós vemos na atualidade uma liberdade exacerbada em vários setores da vida, tanto entre os jovens como os adultos, e muitas vezes nós pensamos no que vai dar isso. Eu pergunto, Rose, como a gente renova esse processo de educação para a melhoria desse mundo que já está caminhando para a regeneração? Nós só temos, eu penso que neste momento, uma alternativa, que é a escola do lar, que é a seara doméstica, que vai fazer com que isso, aos poucos, ela vá se regenerando, porque é ali que possui, então, uma fonte de renovação segura. E quando nós utilizamos, quando essa família se utiliza do Evangelho no lar, da leitura do Evangelho, como eu falei anteriormente, de quando nós temos uma dificuldade, nós abrirmos o Evangelho e nós vamos ali receber um conselho seguro. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizer que têm fé, mas nós já falamos aqui também anteriormente sobre a fé e que fé é fidelidade. E quando nós abrimos o Evangelho, nós encontramos lá, quando fala sobre a fé, sobre a renúncia, a resignação, e muitas vezes, naquela situação que nós estamos vivendo, a gente não quer ser resignado. E é aí que nós temos que compreender que justamente a fé é fazer a vontade do Pai. É nesse momento que nós entendemos realmente o que é fé. E nós temos que perceber, então, que isso vai fazer com que, quando eu abrir o Evangelho, e se eu não entender na primeira vez, eu busque ler novamente até compreender o que aquela mensagem quer me dizer e que eu consiga colocá-la em prática. Que eu consiga, acima de tudo, além de falar, de comunicar, de ler em família, que eu possa viver o que eu estou lendo, o que eu estou estudando. Porque é necessário que os pais eduquem os filhos desde a infância, e colocando o limite de uma forma amorosa, de compreender que é importante ele saber que a gente não tem tudo nessa vida, não ao mesmo tempo. Porque Deus, que é amoroso e bom, ele sabe dizer: neste momento você pode comer um chocolate, neste momento não é adequado que você coma um chocolate, porque agora nós vamos comer uma comida saudável. É um exemplo simples e prático. Este momento você vai fazer sua tarefa de casa, depois você poderá brincar. Mas compreender e fazer com que esse filho ele entenda esses limites, e isso quando ele for adulto, quando ele for maior, que ele terá que ir para a vida, que ele terá que buscar o seu trabalho, o seu sustento, ele vai compreender que muitas vezes ele também, em determinados momentos, ele vai receber um não naquele momento que não é agradável, que não é esperado, mas que ele vai ter que entender. E se ele não teve isso na infância, vai gerar o quê? Frustração, vai gerar revolta, e que é isso que muitas vezes está trazendo nas pessoas toda essa revolta que a gente encontra nos dias atuais, né? Então, observar sempre que estamos juntos é porque há uma necessidade divina nisso e que podemos sair dessa encarnação melhores, auxiliando e sermos auxiliados, amparando-nos simultaneamente, que nós estamos aqui para nos auxiliar. E Emmanuel, ele tem uma frase lá do livro A Arte Moral de Educar os Filhos: os estabelecimentos do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Só o amor pode educar os filhos de Deus. A caridade é a mais bela fonte de amor ao próximo. Que bela é essa informação, não é, Rose? E a gente vê que, às vezes, nós somos aqueles filhos ingratos, aqueles filhos teimosos, que não conseguem compreender a vontade do Pai. A vontade do Pai que está no alto, que é ficarmos à mercê do seu amor e também à mercê da caridade aqui em execução.
em serviço, porque o cristão está na terra também para servir. Então, quando a gente serve a nós primeiro e depois para os outros. Nós estamos, então, nos encaminhando para o final do nosso encontro, e hoje nós refletimos sobre a seara doméstica, a família, o nosso lar, e vimos o quanto é desafiador conviver com nossos parentes mais próximos. Nós vimos também que a educação ensinada pelos pais tem muito a ver com o desempenho dos participantes desta família, e que desde a infância devemos educar os nossos filhos para apiedar, repartir, auxiliar e respeitar uns aos outros. Só assim, educada a família, o mundo será educado. Fica para nossa reflexão, então. Estou preparado para tamanha responsabilidade? Rosemary, foi muito bom contar contigo, com a tua colaboração. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos uma ótima reflexão e com a paz no coração. Nos despedimos, então, desejando que as bênçãos de Deus permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar na sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.